Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo aos queridos e amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez nesse canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas para mais uma aula na web. Quero te convidar a participar conosco do nosso canal aqui. Você está vendo aí o nosso canal, o endereço do nosso canal, do nosso blog, Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Faça uma visita no nosso blog, veja o nosso conteúdo. Também em nosso canal no YouTube, Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Aí você vai ver todos os nossos vídeos e também aqueles que nos acompanham, aqueles que nos seguem. Amém? A nossa rádio também, a nossa rádio online, aqui a rádio online EBD Centenário. Você também pode estar conectado aí ouvindo louvores antigos. Aqui você pode deixar o comentário, deixe seu comentário e dê o seu voto aqui em nossa rádio. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, queridos, a nossa lição é a lição de número 5. Lição esta que tem como título A Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Pois bem, o textuário dessa nossa lição é Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo de número 14, versículo de número 27. A verdade prática. A paz, como fruto do Espírito, não promove inimizade e dissensões. Está aí a nossa verdade prática e textual. Antes de estarmos fazendo comentário, vamos fazer a divisão de nossa lição, para que os nossos alunos tenham uma boa compreensão deste assunto que é tão importante para o nosso viver diário. Vamos lá? Os objetivos que é recomendado são eles o objetivo geral e os objetivos específicos. Objetivo geral: compreender que a verdadeira paz só pode ser encontrada em Jesus. Os objetivos específicos o qual nós devemos nos empenhar por alcançar é mostrar que depois de receber a paz de Cristo, o crente deve transmiti-la às outras pessoas. Segundo é explicar que existe 3 tipos de inimizade e o seu alvo é destruir a unidade da igreja. Depois também vem o terceiro objetivo específico, que é saber que temos a missão de anunciar o Evangelho. Para isso precisamos ter paz com todos. Pronto, aí está nosso objetivo geral e o objetivo específico. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a paz que excede todo entendimento, e 3 subtópicos. O primeiro é a paz, o segundo é
a paz com Deus, e o terceiro é promotor da paz. Promotor da paz. O nosso segundo tópico é inimizade e contendas, ausência de paz. Primeiro, 3 tipos de inimizade. Segundo, inimizade soberba. E terceiro, inimizade e facção. E nosso terceiro e último tópico é vivamos em paz. Primeiro é favor divino, depois a cruz de Cristo e depois a nossa missão. Aí está, queridos, a divisão de nossa lição. Pronto, vamos lá ao nosso comentário. Nosso primeiro tópico. E o nosso título da lição é Paz de Deus, antídoto contra a inimizade. Quando nós nos deparamos com um título tal como esse, precisamos analisar por diversos ângulos. Primeiro, a paz aí referida é a paz de Deus, a paz que emana do trono da graça. Segundo, a paz que aí é referida é uma paz em contraste a todos os tipos de guerra, tanto guerras bélicas quanto guerras de ideologias, guerra de ideais. Então, a paz aí referida é paz no sentido mais amplo e preciso que podemos imaginar. A paz aí referida é uma paz que abrange toda a plenitude do ser humano. É essa paz que aí está referida, a paz de Deus. E é justamente essa paz que vai se referir em nosso texto áureo, porque diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja que Jesus, quando menciona essas palavras, ele faz um contraste entre a paz que ele oferece e a paz que o mundo oferece. Observando essa questão, nós então lembramos de um outro versículo que também foi o próprio Jesus quem se citou em Mateus, no capítulo de número 10. Observe Mateus, capítulo de número 10 e versículo de número 34. Observe. 34.
10:34. Não cuideis que vim trazer paz à terra, mas não cuideis que vim trazer paz à terra, mas não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Aí, algum dos seus alunos ou algum dos professores podem ficar confuso. Como é que Jesus, sendo conhecido e profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo de número 9 e no versículo de número 6 de Isaías, lá está escrito desta forma, capítulo 9, Isaías, capítulo 9 e verso 6. Porque um menino se nos deu, um filho nos nasceu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e se chamará seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Pronto. É profetizado que esse menino é príncipe da paz. De contrapartida a isso, Jesus aparece dizendo: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aí alguém pode se perguntar, mas como é que pode? Alguém que é príncipe da paz vai trazer. E ele mesmo diz que não vai trazer paz à terra e sim espada. Por isso é que nós precisamos entender a essa paz a qual o título da lição está trazendo, em contraste à inimizade, ou antídoto para a inimizade, ou remédio para a inimizade provocada pelo homem. Então precisamos entender que paz é essa que Jesus estava falando no João 14:27 e que paz é que Jesus estava falando em Mateus 10:34. Pois bem, se os irmãos perceberem, apesar de Jesus estar falando a paz de Deus, ou minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O que nos é interessante é entender que o antônimo de paz é guerra, ou o oposto de paz é guerra. Se o oposto de paz é guerra e o mundo jaz no maligno, então isso quer dizer, para que a paz de Deus seja estabelecida, haverá guerra. Haverá guerra. Mas antes de entrarmos neste detalhe, precisamos entender outra coisa. A paz que aí Jesus está falando também não é a ausência de guerra, seja guerra no conceito bélico ou guerra no conceito ideologias, aquela guerra a qual nós vamos encontrar em Tiago 4:1, que é guerra de ideologia, guerra de desejos, que acaba também se tornando uma guerra
de disputa por posição, por reconhecimento, e assim vai. Ou a guerra bélica, aquela guerra de um país contra o outro que usa armas de fogo, armas de seus diversos tipos. A paz a qual Jesus está falando, ela, apesar de todas estas guerras estar acontecendo, aquele que tem a paz de Deus, ele goza de serenidade interior. Esta é a paz que Jesus, é a paz a qual está no título da nossa lição e é a paz a qual Jesus está se referindo em João 14, 27. Veja que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz que é uma paz, ausência de conflito, ausência de guerra, mas não ausência de ansiedade, não ausência de angústia, não ausência de medo. A paz que o mundo oferece é uma paz, ausência de conflitos exteriores, não paz, ausência de conflito interior. E a paz que Jesus oferece é uma paz, ausência de conflito interior e, consequentemente, será paz, ausência de conflito exterior. Não nesta vida ainda. Nesta vida nós ainda não podemos dizer que temos paz de ausência exterior. Primeiro, por dois motivos. Pelo aquele motivo agora citado em Mateus 10, 34 a 37. Por isso Jesus disse: pensa que vim trazer paz à terra? Não, não vim, mais espada. Porque Jesus agora ele viria com a ideologia de Deus, que precisaria suplantar nos homens e sucumbir à ideologia do maligno que estava no mundo. Sendo assim, ele encontraria ideologias diferentes, as quais estaria guerreando contra essa nova ideologia que ele estava trazendo, que era uma ideologia de combate ao pecado e do mal que não estava somente exteriormente no homem, mas também interiormente no homem. Ao descobrir isso e aceitar esta ideologia dele, de Jesus, os homens agora teriam muitos inimigos. E o que causa a guerra exterior são os inimigos. Então Jesus está falando de uma paz, de uma guerra ali, que ele não veio trazer paz. Se ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra. Então, de uma guerra, para que os homens agora lutando contra os seus próprios desejos, os seus próprios eu, tanto interior como exterior, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus irmãos. Agora eles teriam que lutar para que esta paz que Jesus oferece, que é uma paz ampla, viesse repousar sobre ele. Para alcançar a paz dita em João 14, 27, precisa passar pela guerra dita em Mateus 10, 34. Então, resumindo, para que os irmãos entendam, Jesus fala de uma guerra em Mateus 10, 34, para que depois de passar por esta guerra, o vencedor desta guerra alcança a paz dita em Mateus, em João 14, 27. Amém? Por isso também é que ele vai dizer que os inimigos dos homens seriam os das suas próprias casas. Por causa disso, quando nós aceitamos essa ideologia, esse novo
esse novo modo vivendi que Jesus estava trazendo, agora nós estaríamos enfrentando todo um sistema que está estabelecido no mundo como nós enfrentamos. E aí alcançamos essa tão desejada paz, que não somente nós que já alcançamos, mas todo homem deseja encontrar essa paz. Porém, procura em lugares e caminhos errados. Pois bem, irmãos, para concluir o nosso vídeo, precisamos também salientar que, apesar de nós estarmos falando de paz, e esta paz sendo paz de Deus, não paz humana, paz terrena, mas paz de Deus, para alcançarmos ela, como eu já disse anteriormente, precisamos enfrentar algumas guerras. Tanto guerras de ideais, guerra de ideologia, e esta guerra nós só iremos enfrentar porque nós fomos enviados para o campo de batalha. E é justamente por esta paz que nós já temos, e que por termos esta paz, às vezes nós causamos na vida daqueles que não têm essa paz ainda uma certa confusão mental, porque eles olham para nós e se perguntam como pode alguém passando por tamanha necessidade, ou como pode alguém passando por tamanha dor, ou como pode alguém passando por tamanha privação, pode dizer está tudo bem, pode estar alegre, pode estar sorridente. Aí é que entra essa questão da paz de Deus. É uma paz que está, ela não está presa à circunstância, para que aquele que goza desta paz venha se angustiar com isso. Pois, em relação à guerra, que nós, apesar de termos esta paz, precisamos entender duas questões. A primeira, as outras pessoas, por não ter esta paz, ela vai, mesmo que involuntariamente, algumas vezes trabalhar contra esta nossa paz. Nos fazendo, às vezes, até por breve tempo, perdermos essa serenidade dita por Jesus em João 14, 27, e referido no título da lição, que é a paz de Deus. Às vezes, dentro da nossa própria igreja, por exemplo, Tiago, no capítulo de número 3, 18, Tiago, no capítulo de número 3, 18, os irmãos observem, Tiago, Tiago 3, 18. Tiago vai dizer: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago 3, 18. O Salmo de número 126, que é o Salmo tema da nossa igreja aqui em Lauro de Freitas nesse ano, o Salmo de número 126, e o versículo de número 6, olha o que é que diz o Salmo, e o versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, qual é a semente? A semente da paz.
andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, ou seja, os resultados. Mas observe que ele vai dizer que os que levam essa preciosa semente, que semente é essa? O fruto da justiça com paz. Eles não vão gozando de prazeres exteriores, porque se está andando e chorando, eles estão tendo algum conflito para que isso aconteça. Aí você agora guarda o Salmo 127 e volta para Tiago 3,18. Tiago 3,18 diz: o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago vai encerrar o capítulo 3 falando de paz e iniciar o capítulo 4 falando de guerra. Observe agora, capítulo 4, verso 1. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreia? Qual é os deleites? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Veja o que é que Tiago vai, depois de falar do fruto da justiça que semeia na paz, ele vai agora censurar as atitudes. Ele fala de guerra de desejo, guerra por posições, e é justamente isso que não pode acontecer na vida daqueles que agora alcançou esta paz que a lição está dizendo. Quem alcançou esta paz a qual a lição está dizendo, ele não vai passar pela situação a qual Tiago ele se refere. De jeito nenhum. Aquele que passou e alcançou esta paz, ele não passa por aquela situação. Por quê? Porque ele aprendeu aquilo que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, 7 e 8. Veja bem, e estamos encerrando. Filipenses, capítulo número 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo. Entendeu? Porque lá em Tiago, aqueles que agem daquela forma está em algum tipo de guerra. Cá, Paulo ensina que aqueles que está inquieto por alguma coisa, não esteja. Antes, tudo quanto você desejar, apresente a Deus e tenha o coração agradecido. Pela oração e pelas súplicas, através da ação de graça. Amém, irmãos? Então é assim. Para alcançarmos esta paz referida no título, precisamos lutar contra os nossos próprios desejos carnais e assim alcançamos a paz referida. E deve-se fazer muito esforço. Por isso que Jesus ele disse que
o Evangelho e a salvação, quem deseja esta salvação, teria que demandar força. Jesus ensinou, quem deseja essa salvação deve demandar força para alcançá-la. Amém? Até a próxima lição, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você dá agora faz uma passagem entre a nossa rádio. Ouça um pouco do som dela aí, ó. Nosso canal no blog, nosso canal no YouTube e o nosso Face, que também nós postamos os nossos conteúdos. Amém? Fica todos na paz. Deus abençoe os nossos professores aí em Jardim Centenário e também em Jardim Jaraguá, em nome de Jesus.